Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou a Andréa Costa e hoje eu trago um convidado super bacana, super especial aí, para falarmos sobre fundos imobiliários. O convidado de hoje é o Fábio Lousada. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, André. É uma honra poder participar aqui com você, para poder falar um pouco da minha trajetória aqui rapidamente, mas principalmente para a gente abordar o tema de fundos imobiliários, levar para muito mais pessoas, porque eu acho que tem alguns componentes que existem no fundo imobiliário que faz com que muitas pessoas consigam acessar e começar a investir. Então, acho que isso que é importante. Então, para quem não me conhece, eu fundei a Unibanco Educação depois de trabalhar há 11 anos no mercado financeiro, educação para o mercado financeiro. Então, de lá para cá, 5 anos de escola, a gente formou mais de 4 mil alunos nos nossos MBAs, passaram mais de 200 mil alunos na nossa escola. Então, a gente tem desde as certificações até a parte prática, e a gente se tornou a maior escola e referência na formação e capacitação de pessoas para o mercado financeiro. E aí também, eu gosto muito de falar com os profissionais do mercado, então todo nosso know-how foi em cima disso, treinar pessoas, até porque eu tenho certeza que muitos investidores se sentem mal atendidos pelos gerentes, pelos profissionais, pelos assessores. Então a nossa parte é melhorar e formar um profissional mais completo, que ele tenha ética, que ele tenha ali um tino comercial melhor, que ele tenha a parte mais técnica mais refinada. Então a gente está trabalhando muito nisso. Mas no final do ano passado, eu também gostaria de começar a falar mais com o investidor final. Então, trazer essa expertise que a gente tem de treinamentos profissionais e falar com o investidor final. E aí, quando eu estava olhando ali para os meus investimentos, a maior parte é fundo imobiliário. Eu falei o seguinte, como eu tenho essa independência, aonde eu posso falar de qualquer fundo, a minha escola, a gente cresceu até hoje sem nenhum investimento de fora, isso dá uma liberdade para a gente sempre reinvestindo na escola. Eu falei, vou falar de fundo imobiliário que eu continuo com a minha independência, é a classe que eu tenho mais ativos, então vou trazer minha visão como investidor de fundos imobiliários, e não como um analista, como eu já fui, e não como um assessor, um especialista, também como eu já fui, como um investidor, uma visão diferente de alguém que está lá aplicando o próprio dinheiro, correndo os riscos. Falei, quis trazer aqui uma visão um pouco diferente, mas que agregue algo diferente para o nosso mercado de fundos imobiliários. Maravilha, essa independência eu acho fundamental, porque você consegue trazer informações, você consegue trazer ali dados, né, importantes para os investidores, e só essa independência, né, que nos proporciona isso. Maravilha, Fábio. E que bacana, então, além de um grande profissional, eu vi que você tem diversas certificações, né, um cara super capacitado, também, né, um empreendedor e investidor de fundos imobiliários. Então, eu gostaria de começar a conversar contigo, quando que você começou a investir, não só a parte profissional, mas quando você se tornou de fato um investidor? Vamos lá. Eu entrei no mercado financeiro em 2007. Em 2011 eu já estava tratando com a área de investimentos. Então eu trabalhei meu primeiro cargo na área de investimentos foi um trader. Então eu era um trader da Bradesco Corretora, ficava comprando e vendendo ações. Na época era só ações e tesouro direto que tinha na B3, né? Então era bem restrito na época, e foi ali que eu comecei. E logo depois eu comecei a investir uma parte. Então eu já comecei ali a investir mais em ações para mim, em renda fixa, mas eu tinha um foco muito maior em ações. E em fundos imobiliários, eu cheguei a fazer uma aplicação, porém, não ter liquidez me travava muito. Eu falava, não faz sentido, eu vejo aqui, eu estudo os fundamentos, eu gosto de trazer os conceitos, ler o relatório, e aí eu vou aplicar no fundo, o fundo tem baixíssima liquidez. Esse mercado não está pronto por enquanto. Estamos falando de 2012. Esse mercado não está pronto. Vou ficar mais em ações que têm liquidez e renda fixa. Então, eu fiquei um bom tempo sem investir em fundos imobiliários por conta da falta de liquidez e falta de crescimento do mercado. Né? Então, por isso que hoje, olhando o cenário atual de fundos imobiliários, faz muito mais sentido, o mercado cresceu, mas lá atrás ele era muito restrito, ele era bem restrito. Então foi ali que eu comecei, 2012, 2013, aí eu consegui juntar um capital legal, porém, até pelas demandas que eu estudava muito, como você comentou, então tirei muitas certificações,
busquei certificações internacionais, então era caro, cursos, apostilas. Então, meu principal investimento, eu falo isso para todo mundo, eu gosto de falar de investimentos, mas para mim tem dois principais investimentos que vêm antes de qualquer investimento. Fundo imobiliário a gente poderia colocar num terceiro ponto. Por quê? O primeiro investimento é em você mesmo. Então, todos os primeiros investimentos que eu fiz foi um curso para mim, uma faculdade, uma pós. Então, tudo voltado para mim. Para quê? Para eu investir aonde eu consigo gerar o maior retorno, que é em mim. Eu consigo dobrar, triplicar meu salário, triplicar minhas conquistas, do que, vou pegar o meu dinheiro e já delegar para um gestor de fundo imobiliário, para alguém aplicar em ações. Então, o primeiro, acho que tem que ser em você. Isso sempre, para qualquer pessoa. E aí, a parte de investimentos que eu fazia muito é testar, aprender. Então, investir é aprender também. Fazer, R$100, comprar ali 10 cotas de um fundo ali, base 10, já é um modo de aprendizado. Então, o primeiro investimento mais importante é em você mesmo. Por quê? Aí vem o segundo investimento. Qual é o segundo investimento? É o aporte. O aporte é fundamental, porque você investe em você, vai fazer com que você gere mais receita, que você ganhe um salário melhor, que você seja promovido, que você empreenda, ou seja, que você gere valor. Gerando valor, você vai ganhar mais. Ganhando mais, você vai aportar mais. E nada traz mais rentabilidade que aporte. Eu lembro do comercial que a Betina fazia, a Betina que era lá da Empíricos, onde ela fala de 18 mil, 20 mil virou R$1 milhão. E aí, quando ela foi questionada, porque deu a entender que ela tinha 18 mil, colocou em investimento e virou R$1 milhão. Aí ela depois abriu e falou, não, foram feitos vários aportes durante o tempo. Então, o aporte vale muito mais. Eu falo com o pessoal ali, por exemplo, de cripto, que fala, nossa, o Bitcoin subiu 150% ali em um ano. Mas quando você tinha 5 mil, beleza. Alguém que aportou 5 mil ganhou mais que você. Então, olha só a relação, o aporte ele vale muito mais. E eu converso com pessoas, por exemplo, um investe 10 mil, o outro investe R$20 mil por mês, certo? O de 20 mil está aplicando errado, está aplicando em poupança. O de 10 mil está investindo bem, está conseguindo ali ter uma carteira que está conseguindo rentabilizar 1% ao mês. Só que quem está ganhando mais? O que está na poupança. Porque o primeiro foco é o aporte, ele está conseguindo aportar mais. Então, 0,5% de 20 mil é mais do que 1% de 10 mil. Então, as pessoas têm que se atentar que elas estudam, mas esquecem de gerar valor. Então, o segundo ponto é aporte. Nada vai gerar mais valor do que o aporte. Porque aí entra a questão dos fundos imobiliários. Pronto, você está aportando legal? Você investiu em você? Você gera valor? Gero. Você está conseguindo agora criar bons aportes? Consigo. Agora você vai entrar de cabeça em fundos imobiliários. Porque aí fundos imobiliários vai potencializar o que você tem. Vai fazer com que você consiga ter mais receitas, vai fazer com que você consiga adquirir mais cotas, proteger o seu patrimônio, principalmente para o longo prazo. Então, as pessoas elas vão direto já investir sem investir no mais importante, que são elas. Então, acho que quando a gente fala de começar a investir, eu gosto de trazer muito isso. Invista em você, leia livros, hoje é muito mais simples. Concordo contigo. Se você não tem conhecimento, qualquer lugar serve. Ou seja, qualquer coisa que você vai investir, daí você vai tirar, você nem tem noção que você teve prejuízo, que você realmente, o que realmente aconteceu, aquele famoso efeito manada. Então, para você sair desse ponto do efeito manada, você tem que fazer esse investimento em você. Por dois motivos, né, que você pontuou bem. Primeiro, porque isso vai te potencializar em relação ao seu trabalho, que é a fonte geradora primária de renda, e segundo, porque você vai saber exatamente onde você vai investir e você não vai ficar refém de terceiros, que é muito importante isso. Ou seja, se alguém vai te oferecer algo, você já, opa, mas o que é aquilo ali? Aquilo está alinhado com a minha estratégia, com o meu planejamento, aquilo realmente vai me potencializar, aquilo realmente faz sentido dentro da minha carteira que eu estou montando para aquele determinado objetivo. Então, por isso é muito importante. Segundo, aporte. Claro, você tem que destinar uma verba para que você consiga cada vez mais aumentar. E, como se diz, aumentar e gerar a tal bola de neve que o pessoal comenta, né? E o terceiro ponto é você, não só em fundos imobiliários, mas você fazer essa diversificação
e você indo aos poucos montando a carteira conforme você vai entendendo a sistemática da coisa. Porque não é só diversificar também por diversificar, mas sim você realmente conhecer. Acho que esse é o ponto, né, Fábio? Com certeza, você precisa conhecer muito bem aonde você investe, como você comentou muito bem, Andréia, para você não ficar refém de uma má conduta de um gestor, para você não investir em produtos que tragam baixo retorno. Mas eu acho que o que é legal, André, a gente mencionar, que para mim é o que faz eu falar muito de fundos imobiliários, não é porque ele é o melhor investimento, não é. É porque quando a gente pega os últimos Nobels, tem 3 ali, os Nobels, que são focados em finanças comportamentais. 3. Porque isso influencia demais. As pessoas estão olhando ações, investimentos, fundos imobiliários, sem estudar antes o comportamento. E o fundo imobiliário, ele traz a questão comportamental. Tem um negócio, por exemplo, falando de financiamento imobiliário versus alugar. Então, vale a pena alugar, vale a pena financiar, comprar casa própria. É uma discussão que transcende a parte financeira. Tem a parte financeira que eu posso pegar, fazer cálculo, só que se eu pegar para 90% da população e falar, ó, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma parte, você vai alugar e o restante você investe para depois comprar à vista. 90% não vai conseguir fazer, porque é o comportamento, aquele dinheiro vai sobrar, opa, eu vou gastar. E isso serve para tudo. A gente sabe isso em saúde, né? O que a gente tem que comer todos os dias, que a gente tem que se exercitar, mas a gente faz, muitas vezes não. Então a gente sabe o caminho muitas vezes, só que o executar que é difícil, e investimentos é exatamente a mesma coisa. Então, falar de investimento sem falar de comportamento não dá. E aí o fundo imobiliário sai na frente de todos por ter o aluguel isento de imposto de renda. As pessoas conseguem tangibilizar, elas conseguem olhar para aquilo e falar, caramba, meu dinheiro está crescendo mês a mês. E isso não tem em outros investimentos. Por isso que a gente pode bater muito na tecla, mas o CDB rende tanto, mais ações rende tanto, mas fulano rende tanto. Mas e o comportamento? Será que o cara vai ficar motivado em aplicar num CDB, o CDB rendendo ali 0,0 todos os dias, sem conseguir tangibilizar, daqui 5 anos vai virar um valor? Ele não consegue tangibilizar isso. Agora, quando ele coloca em um aluguel, em um fundo imobiliário, aonde ele investe um valor, vai voltar R$1. Caramba, R$1. Aí ele investe um pouco mais, já é R$1,50, já é R$3, já é R$5. Ele fala, opa, se eu coloco aqui, eu tiro aqui. Simples. Quanto mais eu coloco aqui, mais eu tiro aqui. E aí ele se motiva. Aí ele deixa de comprar o tênis. Porque o principal vetor que trava as pessoas de investirem é o consumo. Nunca se incentivou tanto o consumo. Instagram, TikTok, criado novas iniciativas, novos produtos que não existiam há muito tempo. Por exemplo, hoje as blogueiras fazem um mêsversário. Pô, pega ali, agora nasceu, agora um mês, festa de um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Isso não existia. Ou seja, é um custo adicional e é contra quem esse custo? Contra o investimento, que você vai gastar e você não vai investir. Agora o artista colocou lá um novo tênis da moda. O que todo mundo faz? Vai lá e compra o tênis. O iPhone hoje virou necessidade de muita gente. É necessidade, o iPhone. Não é mais um produto ali que tem funcionalidades que vai te ajudar a potencializar você. Não. É uma necessidade. Então, o principal, quando a gente fala de fundo imobiliário, qualquer investimento, a gente tem que sempre falar de consumo, educação financeira e comportamental. Por isso que eu acho que o fundo imobiliário é um dos únicos investimentos que vai conseguir combater esse consumo, porque as pessoas vão tangibilizar. Então, muito mais importante do que em 0,70, 0,80, 1%, 1,10, com uma bolha desse tamanho ficar brigando, falando, esse aqui rendeu 1,10, isso aqui 0,80, 0,90, é a gente trazer uma discussão de que primeiro precisa aportar, primeiro precisa investir. E o fundo imobiliário tem essa característica de todo mês cair o aluguel. Então é mais fácil as pessoas começarem a investir, seja trazendo a reserva de emergência, pronto, fez a reserva de emergência, o fundo imobiliário é muito legal para você começar a tangibilizar o que está acontecendo. E não em ações, que ele coloca lá, despenca, ou vamos falar de criptomoeda. Pô, muita gente não tem investimento em fundo imobiliário em ações, mas tem Bitcoin. Qual o sentido disso? E ninguém, é pouco questionado uma carteira 100% em ações, mas uma carteira 100% em fundo imobiliário as pessoas questionam muitas vezes.
seja, a gente precisa mudar muita coisa e parar de ser influenciado por pessoas que estão ali, talvez em patamar diferente, que faz um tipo de aplicação diferente, que olha o mercado diferente. E assim, o primeiro mercado vencedor é o mercado que você acompanha. Não tem jeito. Se eu só olho para fundo imobiliário, eu acompanho, eu vou sair na frente do cara que investe, que diversifica a carteira completo, e aí ele tem um pouquinho de cada, mas não sabe o que é bom de cada. Então até a parte de diversificação é bacana, mas tem que entender ali para não diversificar muito e ficar refém de tudo, saber tudo e não saber nada. Então o que eu gosto de fundo imobiliário, que eu tenho hoje 55% da minha carteira de fundo imobiliário, é que eu consigo ter acesso, eu consigo falar com os gestores, eu consigo entender os relatórios, eu consigo me antecipar, isso me dá uma vantagem competitiva muito forte. E fundos imobiliários ainda tem muito investidor PF. A grande maioria dos investidores de fundo imobiliário é PF. Então, é um mercado muito novo, é um mercado com muita oportunidade, um mercado que tem um baita potencial de crescimento ainda, e eu acho que para a gente conseguir trazer mais pessoas para a Bolsa, não é ações, não são ações. Igual muita gente fala, não, para trazer muita gente para a Bolsa, fundo imobiliário para mim faz mais sentido. Então, o novo jogo que a gente está trazendo aqui, essas conversas que a gente tem, é para trazer mais pessoas para investir em fundo imobiliário. Maravilha. Tem alguns pontos aí que eu concordo contigo, e tem alguns pontos que eu gostaria de conversar a respeito. Primeiro, essa questão assim, das finanças comportamentais, isso é essencial. Ou seja, você quebra algumas crenças, né? O brasileiro, realmente ele é muito voltado ao imobiliário. Então, se ele é muito voltado ao imobiliário, você tem que mostrar para ele que existem alternativas, porque se você for juntar dinheiro para comprar um imóvel, né, um prédio, construir um prédio, isso é um valor que foge da realidade às vezes. E não estamos falando de sonho. Eu sou totalmente a favor de você realizar os seus sonhos, mas que com isso você consiga potencializar. Então tem mecanismo, tem instrumentos, tem ativos que realmente acabam te auxiliando nessa potencialização. Seja você ter liberdade financeira, seja você adquirir teu imóvel, fazer aquela viagem, ter o seu próprio automóvel, enfim, isso vai de cada um. Então, não entrando nessa seara, mas entendendo que é importante você entender essa questão de você quebrar essas crenças. Porque outra crença muito comentada a respeito é a relação da Bolsa de Valores. Ela é muito penalizada no Brasil, né? Você volta e meia, você escuta na imprensa falando, porque tá baixa, porque não sei o quê, e não explica de fato, né? Não tem essa educação de ensinar que aquilo ali são ativos, que as ações são empresas, ou seja, você está potencializando toda uma cadeia, né, produtiva no país, mas que isso oscila bastante, justamente porque são ciclos, né? Então tem que entender um pouquinho de ciclo econômico, tem que entender um pouquinho do que está acontecendo no país, e que nós não moramos, eu gostei do termo que você colocou, numa bolha, né? Nós somos globalizados, então o que acontece lá fora, consequentemente, acaba impactando aqui no país. Então por isso é muito importante você estar antenado e acompanhar. E os fundos imobiliários, ele é um potencializador, por quê? Diferentemente das ações, que elas são trimestrais e tem todo um período de você ter a base para você estar com aquela ação, e aí sim você pode receber, o fundo imobiliário é diferente. Ou seja, se você tem ela até aquela data, no próximo mês você já recebe, seja centavos, como você falou, mas aquilo ali já cria uma coisa de que, opa, pera lá, isso aqui é rápido. Então olha, aportei aqui, já no próximo mês já recebo. Ai, que legal! Então eu preciso aumentar isso aqui. E com isso você vai gerando, né, tirando aquela crença negativa e mostrando que realmente aquilo ali é interessante e que vai potencializar os seus objetivos, os seus sonhos. Então eu acho que isso é interessantíssimo de acontecer. E você também não entrar no efeito manada, como eu tinha falado. Ou seja, você não ir com qualquer um, você realmente entende. Porque tem aquele movimento, né? Não, agora é 1%, opa, vamos para renda fixa. Opa, não, vamos para renda variável. Aí você fica indo e voltando e não aproveitando de fato que é algo de médio a longo prazo, não é simplesmente de curto prazo, né?
tivemos aí Selic de 2 a quase 14. Então, o pessoal ficou naquele movimento, vai, não vai, agora está baixando, opa, então a renda variável agora está maravilhosa. Ela sempre esteve, sempre tem oportunidades, mas o que você precisa é, através das finanças comportamentais e da educação financeira, entender que esses movimentos sempre vão acontecer e que você tem as oportunidades porque você consegue. E se você quer complementar ou mesmo ter uma renda passiva através e conseguir sua renda, sua liberdade financeira, ou a renda que o fundos imobiliários te traz é um grande potencializador para isso. E com isso você vai criando aquela mentalidade, né? Poxa, eu quero aportar mais. Não, olha só, não, porque de R$1, opa, no próximo mês eu já posso receber 2, 3, 4, 10, 15, 20. Você já está pagando uma conta de água, você já está pagando a tua internet, já está pagando o telefone, já está o celular, já está conseguindo mais de R$100, depois 200, depois 500, depois um salário mínimo, e consequentemente aí o céu é o limite. Acho que é isso, Fábio. Com certeza. E o legal de fundo imobiliário também é que é fácil para explicar para as pessoas, principalmente quando a gente fala de fundo de tijolo, né? Quando a gente fala de ações, é difícil, porque a empresa lucrou menos. Por que a empresa lucrou menos? Porque registrou algo errado no balanço. Ferrou. É porque esse ano as vendas do terceiro trimestre caíram por conta da sazonalidade, ou seja, você tem que fazer toda uma explicação para falar do porquê que o lucro caiu. Quando você faz essa explicação, você já afastou a grande maioria das pessoas, que é mais difícil de entender os aspectos de uma empresa. Agora, fundo imobiliário é muito mais ligado ao tijolo por trás, então é fácil explicar, tem uns imóveis por trás, então é um fundo que compra vários imóveis por trás, esses imóveis pagam um aluguel e você ganha uma porcentagem disso. Então, é muito mais fácil explicar. É claro que tem alguns outros fatores que o fundo imobiliário ele pode gerar de lucro, alguns desafios, porém é muito mais fácil para as pessoas entenderem esse movimento. E a questão que a gente traz de ser mensal versus trimestral de ações ali, você tem que criar uma carteira muito diferente em ações para poder ganhar todo mês, para mim não faz muito sentido isso, não faz. E sem contar que ações têm um nível de volatilidade pelo menos mais 5 vezes maior que fundo imobiliário. Então as pessoas se assustam, coloca R$10.000, no outro mês ela vê 7 mil, 5 mil, ela vai se assustar. Em fundo imobiliário, é claro que tem oscilação, mas é muito menos. A volatilidade é muito menor. E isso faz com que as pessoas também tenham menos receio de aplicar. Então, o fundo imobiliário está no meio ali de renda fixa, do final de renda fixa e ações. Ele está ali no meio. As pessoas estão pulando essa etapa e muita gente se frustrando porque logo de cara já cai em ações e a volatilidade é alta. E é o risco versus retorno. Você quer correr mais risco? Você vai poder buscar mais retorno. Porém, está disposto a correr esse nível de volatilidade? Cabe a cada um, ao perfil de cada um. E aí o meu perfil é um perfil que gosta de construir, então eu tenho a minha empresa, eu tenho os meus crescimentos, então eu quero mais me proteger do que ficar pensando em potencializar muito ali meus investimentos. Não, porque eu também pode ser que eu coloque lá e despenque muito. Então por isso que eu prefiro ser mais conservador, investir no fundo imobiliário ao invés de ações. Eu tenho ações, tenho algo com 20% em ações, a maior parte é fundo imobiliário, porque eu quero proteger os meus recursos, que é o meu dia a dia, é o meu ganha-pão, que é os aportes que eu faço, que são os dividendos que eu tenho da minha empresa. Para mim é o que faz mais sentido, como investidor. Eu acho que, quanto investimento mais arrojado, como por exemplo um Bitcoin, é para a pessoa que pensa numa simetria, que tem uma simetria aqui, numa simetria tem mais espaço para subir do que para cair, pronto, eu coloco aqui uma parte para ver se isso aqui explode e o Bitcoin sai de 10 para 1 milhão. É esse tipo de investimento que as pessoas elas sempre estão buscando com 100% do capital, mas não é assim que funciona, não é assim. Hoje, todo mundo olha o Bitcoin e fala, nossa, 2018, 2012, começa a puxar ali o histórico dele, mas a grande maioria não aplicou quando estava naquele valor. A grande maioria perdeu boa parte do valor, inclusive, por conta de que, se você olhar histórico apenas, você acaba sendo muito influenciado, assim como acontece com o IFIX. O IFIX mudou de várias formas durante esse período. Hoje tem mais papel, ele vai entrando novos tipos de investimentos, ele vai fazendo novas abordagens, que não vira, é uma referência ali,
só que é uma referência que não faz sentido algum. Primeiro, a gente falar de fundo imobiliário sem quebrar em papel e tijolo, já para mim é muito errado. Então tem que ter um INFIX de fundo imobiliário, de papel, e outro de tijolo. Para aí sim a gente começar a tangibilizar e passar para as pessoas. Então vai muito da gente, André, da comunidade, criar novos índices, fomentar mais, que já são mais de 2,5 milhões investindo. 2,5 milhões já está se aproximando cada vez mais das pessoas que aplicam em ações. E olha o tanto que tem de índice de ações, olha o tanto que tem de oportunidade de liquidez em ações. O fundo imobiliário está começando ainda. A gente precisa fomentar ainda mais esse mercado para trazer mais tipos de índices, novos estudos, mostrar que, 5, 6 anos atrás eram 200 mil investidores, hoje são 2,6 milhões, é outro mercado. Porque senão a gente vai ficar sofrendo com algumas pessoas que olham o fundo imobiliário pelo IFIX e falam, nossa, o fundo imobiliário não serve para nada. E aí a gente não consegue defender essa tese porque as pessoas olham um histórico enviesado. Então a gente precisa de mais vozes levando o fundo imobiliário para frente e mostrando que é diferente de 10 anos atrás. Aliás, é extremamente diferente. E isso acho que é um papel nosso aqui. Exatamente. Você estava falando em analisar a empresa e eu estava lembrando de um termo que é complicado de você explicar, que é o EBITDA, né? Ah, é o EBITDA da empresa, meu Deus, o que é isso? CAPEX, meu Deus, para que serve isso? É mais complicado você ir fora os demonstrativos financeiros, né? O próprio relatório, né, que faz esses demonstrativos, as notas explicativas, que seriam, vou colocar aqui entre aspas aqui, mas seria muito próximos aos relatórios gerenciais, porque ali eles contam, né, como que as contas estão acontecendo, o que são essas expectativas, os releases, são muito mais documentos do que você olhar um fundo imobiliário, que um relatório ali, o gestor, ele coloca, claro, ainda existem termos técnicos, né, no juridiquês ali, nos fatos relevantes, mas está melhorando muito, né, antigamente era bem restrito, era bem, né, não só o número de fundos imobiliários, mas também as informações, né? Então, o mercado, ele está cada vez mais se mostrando transparente, e claro, como eu falei, tem muita coisa para melhorar ainda nos relatórios, mas já tem um relatório mensal, né? Lá nas empresas não, né, nas ações eles são trimestrais também, então não só os relatórios, mas os demonstrativos, você tem muito mais coisa para olhar. Então, essa facilidade de você fazer esse acompanhamento, e como você falou, falar com os gestores, é muito mais proximidade do que você falar com o CEO de uma empresa, né? Uma VEG da vida, por exemplo. Uhum. Com certeza, é muito diferente. Esse acesso que você tem em fundos imobiliários ainda é muito próximo porque é um mercado que está se desenvolvendo, né? Então tem muita oportunidade, como eu disse. Exatamente. Agora vamos falar de segmentos. Você que já acompanhou muito em relação aos fundos imobiliários, essa ascendência, mas quais segmentos você tem olhado mais a respeito? Você é mais tijoleiro, você é mais papeleiro, como é que é, o Fábio? Eu prefiro mais tijolo, até pela questão de ser mais conservador nesse sentido e saber mais aonde eu estou pisando. Acho que tijolo me ajuda a entender por trás ali quais são os imóveis, então eu gosto muito. Acho que a gente tem que entender muito a questão dos ciclos econômicos, né, dos investimentos. Então, cada segmento está dentro de uma parte desse ciclo. Então, gosto muito de galpões, porque a gente vê o crescimento de e-commerce, o crescimento de vendas pela internet, e hoje o novo diferencial das empresas é a entrega rápida. Quanto mais rápido a entrega, mais ele consegue vender, mais ele sai na frente. E aí, os centros de distribuição saem muito na frente e vão ser sempre muito disputados. Então, se você tem ali um galpão, um fundo de galpão cheio de centro de distribuição próximo, tende a valorizar cada vez mais, porque cada vez aumenta a disputa ali próximo das capitais. E, não tem como eu criar um em cima, não. Você vai ter que pegar esse galpão, então você vai comprar um galpão mais afastado, ou construir um galpão mais afastado. Então, um galpão que está bem posicionado, ele só tende a valorizar. Então, acho que fundos imobiliários de galpões, para mim, é o principal. É o principal pelo modelo econômico que a gente adota, pelo crescimento da economia, baseado no que eu falei, baseado na internet.
com o diferencial de entrega rápida. Então o galpão, para mim, está sempre ali em primeiro lugar e acho que vai continuar assim. Acho que ele vai sofrer menos com picos de economia caindo, subindo, acho que ele acaba sofrendo menos. Depois tem o shopping. Shopping é outro setor que eu gosto bastante, porque investir em shoppings no Brasil, ele é um pouco diferente do que investir em shopping nos Estados Unidos, porque o consumidor brasileiro ele é muito acostumado com shopping, principalmente quando fala de serviços de shopping. Então o shopping sabe aproveitar, saber fazer eventos, saber utilizar as redes sociais para movimentar e trazer pessoas para o shopping, desde a praça de alimentação, desde a praça da parte de estacionamento, iniciativas que acontecem lá dentro, potencializam muito o shopping. E aí, é claro, depende mais do ciclo econômico para mim do que os próprios galpões. Quanto mais aquecido, mais pessoas consomem, e aí as empresas que estão dentro do shopping começam a disputar mais o espaço, isso sobe o aluguel. Então, para mim, o shopping, mesmo em cenário ruim, ele acaba sofrendo um pouco menos do que outros segmentos, tá? É claro, quando a gente coloca galpão, ele sofre mais, mas ele ainda acaba sofrendo um pouco menos por essa questão que eu trouxe. O shopping, a gente pegou o pior momento, acho que o pior que existe. Acho que só tem uma coisa que seria pior do que a pandemia, cair alguma bomba no shopping, só isso. Ah, não caiu. Então, segundo é pandemia, porque as pessoas param de ir ao shopping. E mesmo assim, muitos shoppings ficaram de pé. Muitos shoppings, se você pegar ali 4, 5 anos, um período que teve uma pandemia no meio, tá ali rendendo acima do CDI, bem acima do CDI, inclusive. Ou seja, com uma pandemia dentro do meio, no pior cenário, e mesmo assim estão conseguindo render mais. Imagina se não tivesse a pandemia. Então, acho que shopping, para o longo prazo, ele vai passar por momentos cíclicos, mas para o longo prazo, e eu falo, quando a gente fala de fundo imobiliário, é no mínimo 5 anos, chutando baixo, no mínimo 5 anos de ciclo, 10 anos ali pelo menos seria o ideal. A tendência, a gente pegar ciclos de 5 e 10 anos, é ele bater o CDI, bater os outros investimentos, por conta que é um valor gerado por trás. E o que é melhor, diferente do que era o mercado lá atrás, eles estão muito grandes, esses fundos imobiliários. Eles estão escalando, estão crescendo, estão fazendo novas emissões. Sei que tem gente que reclama, mas é importante fazer novas emissões, porque ele tem capital relevante para entrar numa das melhores áreas do imobiliário, que é a construção. Se ele não tem capital, ele não consegue construir. E a construção, que a gente chama dentro de fundo imobiliário, que é o desenvolvimento, é onde tem a maior margem. A gente pega um HG, LG11, o que está fazendo? Desenvolvimento. E isso é o que tem a margem, porque ele vai lá, ele cria o galpão, já aluga o galpão. Isso dá uma liberdade, uma velocidade muito grande, que é o que a gente fala de geração de valor. Então, um fundo imobiliário, ele consegue fazer o desenvolvimento, ele consegue trazer a parte de serviço, como eu trouxe, ele consegue renegociar os rendimentos dos aluguéis, ele tem um potencial de crescimento que vai muito além tem umas casinhas aqui que pagam um aluguel. Não faz nenhum sentido. E quanto mais eles crescem, a gente tem que ter 2 pontos. Eles cresceram, então já tem um bom valor aqui. Então a gente, como cotista e dono dos imóveis, a primeira coisa que a gente tem que falar é: vamos diminuir a taxa de administração. Por quê? No primeiro momento é pequeno, então para a gestora se manter, para a gestora conseguir crescer e ficar legal, beleza, a gente aceita pagar uma taxa maior. Porque se for uma taxa pequena, não para de pé. Tá bom, primeiro ponto. Segundo, agora está gigante. Agora que está gigante, então vamos diminuir a taxa. Porque você já consegue, com uma porcentagem um pouco menor, ter um baita de um rendimento. Você está disposto a isso? Então, é a gente pressionar cada vez mais os gestores para diminuir as taxas, que as taxas são altas. Mas no primeiro momento fazia sentido, porque não parava de pé, são operações pequenas. Hoje não faz. Hoje gestores tão grandes, com bilhões captados, e tem espaço agora para reduzir taxa. Então a gente cabe como cotista entrar nesse mercado muito forte, pressionando os gestores para diminuir, para se tornar mais eficiente a operação, para que eles consigam trabalhar mais essa parte de construção, porque ainda as pessoas estão conhecendo o fundo imobiliário e estão começando a entender mais essa parte ruim dos fundos imobiliários, que é essa parte de manipulação ainda, essa parte de um gestor ficar comprando fundo, mesmo fundo.
ele fazendo ali alguns empacotamentos que para a gente não faz sentido, as taxas que são altas. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso, muito esperto. A internet deu voz para muita gente. Então a gente tem que usar essa voz para se identificar algo, a gente trazer esse ponto para melhorar o mercado. Porque esse mercado, ele pode ou ser ferrado por conta de gestores ruins, ou multiplicar e crescer muito por conta de gestores bons que estão dispostos a fazer acontecer. Agora não pode a gente correr um risco em fundos imobiliários, porque a gente corre risco de oscilação, cota, enquanto o gestor está lindo ali, bonito, fazendo um monte de cagada às vezes, mas está com a taxa ali em dia. Então a gente tem que apertar isso como investidor, vai ser muito importante essa atuação. Tá? Então acho que esses são os pontos. Agora, shopping e galpão para mim são os principais, e quando fala de lajes corporativas, tem um desafio gigante. Eu não gosto muito do setor, tá? Claro que por longo prazo pode melhorar, pode ser uma boa oportunidade de entrada agora, e se voltar a se consolidar mais, eu até posso entrar, porque o meu perfil realmente não é ficar buscando a grande oportunidade, mas sim entrar em algo mais consolidado. Mas mesmo assim, eu acho que quando falar de Brasil e você tem uma coisa relacionada a trabalho, é complicado. Por quê? Shopping a gente está falando de consumo, galpão a gente está falando de consumo via internet. Escritório, a gente está falando de pessoas trabalhando. E aí tem todo um sistema econômico no Brasil que é complicado, seja de imposto, seja de regime CLT, como que ele é feito, seja da questão trabalhista, que muitas vezes faz com que as empresas elas trabalhem mais em outros sistemas para conseguir crescer, simplesmente crescer. Porque tem tanta trava na empresa que se ela pegar aqui, alugar um escritório, colocar todo mundo como CLT, fica difícil esse modelo de crescimento muitas vezes. Então ela opta por, vou contratar PJ, vou fazer um modelo híbrido. No modelo híbrido eu posso diminuir o escritório porque aí fica metade. Então a discussão vai muito além, quando fala de corporativa, vai muito além. A discussão ali é Brasil. A discussão é por que mais 50% das empresas não passam de 5 anos. É uma outra discussão. Porque não há um fomento de ninguém para o empreendedor, para o empresário, que são as pessoas que seriam os aluguéis, que fariam aluguéis desses escritórios. Então, ele prefere muito mais, como que eu consigo escalar um modelo? Vou fazer venda pela internet, vou alugar o galpão e pronto. E aí tem outro fator que é a inteligência artificial. Como a inteligência artificial vai potencializar as pessoas que têm boa capacidade de raciocínio e vai fazer com que as pessoas operacionais fiquem sem empregos. É isso que deve acontecer. E aí vai precisar, será, de tantos escritórios assim? Então é uma discussão muito à frente quando fala de laje corporativa. Agora, shopping é consumo, e brasileiro vai consumir a rodo. É só vir uma artista e falar, tô aqui no shopping comprando tal, vai ter multidão de pessoas lá. Consumo, galpão, mesma coisa, tô comprando pela internet, todo mundo vai na internet e compra. Brasileiro, e tem vários estudos que mostram isso, é um dos povos mais influenciados. Então, a influência vai trazer eles para o shopping e vai fazer eles comprar pela internet. Por isso que shopping e galpão, para mim, vai ser um acerto há muito tempo, porque vai ter que ser uma mudança de mentalidade muito grande. Igual a gente comentou no início, né? O consumo é o que trava a educação financeira. As pessoas consomem e não conseguem investir. Então você que já está nesse jogo aqui de investir, aproveita essas pessoas que só consomem e vivem por viver. Essa pessoa que vai abastecer você. Infelizmente é assim. Exatamente. Então esses são os dois de tijolos que mais brilham os seus olhos. Com certeza. Pensando no longo prazo. São fundos que eu gosto de carregar, pensando daqui 10, 20, 30 anos, que é o que eu falo, né, Andréa? Imagina que a gente vai para uma ilha deserta e vou ficar 20 anos sem mexer nos meus investimentos. Qual é o investimento que eu compro hoje dentro do segmento de fundos imobiliários? Eu compraria shopping e galpão, e daqui 20 anos eu estaria mais tranquilo do que um papel. O papel às vezes pode sofrer daqui 20 anos. Laje corporativa, como eu falei, tem essa questão da inteligência artificial. Então são dois setores que, para o meu perfil, faz mais sentido, olhando daqui 20 anos. Renda urbana. Renda urbana eu gosto também. É um setor que vai começar a se consolidar cada vez mais. E assim, o que eu acho legal?
de shopping e galpão? É concorrência. Precisa ter concorrência de fundos imobiliários. E renda urbana, eu acho que ainda é algo muito novo em termos de concorrência. Quando tiver novos players entrando, novos fundos imobiliários entrando, disputando ali alguns imóveis, tendo que ser mais eficiente para conseguir captar um preço melhor, aí a gente vê que vai fazer mais sentido. Eu tenho renda urbana, e vai fazer mais sentido para começar a aplicar. Eu acho que quando a gente olha para o setor de galpão, o que faz ele se consolidar cada vez mais são bons players disputando. E esses players disputando, um tem que ser mais eficiente que o outro. E aí se a gente pressionar para um baixar a taxa, os outros vão baixar a taxa também. Então a gente não pode deixar isso muito solto. Aí infelizmente, quando entra alguém num setor novo, ao invés de ele aproveitar essas margens e repassar para os cotistas, ele aproveita para cobrar uma taxa maior. E isso que é o errado. Então eu olho muito, tem a questão de segmento, mas a consolidação de segmento com vários fundos imobiliários buscando eficiência, um puxando o outro para conseguir entregar mais, eu acho que vai fazer mais sentido. Porque aí o melhor vai ficar. Os 3, 4 melhores ficam, o restante que não fazem uma boa gestão vão ficando para trás. É isso que a gente precisa ter. Exatamente. Fundos de desenvolvimento, temos fundos multi-estratégia. Como é que você está olhando esses outros segmentos? Multi-estratégia é uma tese mais nova, né? Até mais nova do que o próprio renda urbana. Perfeito. Vamos lá, fundos de fundos tem ali uma certa particularidade, né, que é você pagar taxas a mais, você escolher um gestor para delegar para você. Para mim, não faz muito sentido. Por quê? Para mim, todos os fundos imobiliários, para mim, acabam sendo um fundo de fundo, porque você já tem um gestor selecionando vários ativos para você e você já paga para isso. O que você vai fazer, além de pagar um gestor para escolher os ativos, ou pagar um outro gestor para escolher os outros ativos. Para mim, não faz muito sentido. Claro que, estou iniciando, para mim, eu quero correr menos risco, não nem quero correr menos risco, quero diversificar mais, aí entra em FOF, tá? Mas eu tenho um certo receio de colocar, você tem uma carteira de 100% de fundos imobiliários, eu não colocaria mais de 10% em FOF, tá? Muito porque eu estou delegando algo que o fundo imobiliário em si, eu já pago ele para fazer isso. Eu já pago ele para selecionar quais são os melhores ativos, tá? Então, acho que esse é um ponto importante, diferente de um fundo quando a gente entra para outros segmentos, para outros setores, tá? Desenvolvimento. Eu prefiro fundos que são consolidados e fazem desenvolvimento. Porque só desenvolvimento carrega uma série de risco por trás, que é o risco-retorno. Tem um potencial alto, que eu falei, é um dos melhores setores, né? Porque a gente tem as maiores margens, mas tem os maiores riscos. Então, quando eu olho para um fundo grande, onde ele está fazendo desenvolvimento, para mim faz mais sentido que aplicar só em desenvolvimento, tá? Então, acho que essa é algo que eu praticamente nem entro em desenvolvimento, porque eu estou olhando para fundos imobiliários grandes que fazem o desenvolvimento, tá? Eu já citei como exemplo, o HGLG está fazendo muito bem isso. E qual que é outro? Fundos de estratégia, né? É multi-estratégia, ou hedge fund, né? Uhum. Fundo de estratégia também, eu acho que por enquanto, trazendo para o segmento, ainda para mim não faz muito sentido, tá? E aí eu tenho algo que eu carrego para mim como investidor, consolida mercado, aí eu entro. Consolida mercado, aí eu entro. E principalmente quando eu olho para fundo imobiliário, é um mercado ainda com pouca liquidez para ficar capturando estratégia de trade, estratégia de crescimento, estratégia ali de compra e venda de ativos, de cotas. Eu acho que o mercado ainda precisa crescer mais para fazer isso, precisa ter mais liquidez para poder ser um mercado consolidado, para você conseguir implementar vários tipos de estratégias diferentes lá dentro, que é o core de um fundo focado em estratégia, de um hedge fund. Esse é o core. Eu acho que ainda está muito novo para fazer isso em fundo imobiliário. Então, por isso que eu sou mais conservador nesse sentido. Você vê que eu sou um investidor mais conservador em fundo imobiliário. Uhum. Vamos lá. De tudo que você pontuou, a primeira questão, né, de fundos maiores que já vêm fazendo essa questão de desenvolvimento.
é o que os REITs fazem nos Estados Unidos, né? Perfeito. É muito comum eles construírem, eles alugarem, eles venderem, eles fazerem uma série de partes, né, que aqui ainda os fundos imobiliários estão começando a ter essa visão, que eles também podem desenvolver, que eles também podem, né, ser dominantes, né, dentro ali daquela área, nessas diversas fases. Shopping é cultural brasileiro, é onde você tem lazer, é onde você tem loja, onde você tem alimentação, num ambiente climatizado e seguro, né? Infelizmente, no Brasil, não temos essa segurança fora, então, por isso, ele é tão demandado, e mesmo com a pandemia, né, ele é um dos segmentos que voltou com mais força ali, claro, um período, mas é o que mais voltou, quase que com a força de antes da pandemia, né, pré-pandemia. E-commerce, né, é algo que eu sempre gostei muito dessa comodidade, né, de receber em casa qualquer produto que você possa imaginar. Então, eu sempre fui muito, muito fã. Também gosto muito de galpões logísticos, acho que tem uma tendência ainda crescente, né, no país, para ele abarcar tudo, né, já que o nosso país é praticamente um continente, então tem muita coisa para acontecer. Desenvolvimento, realmente, ele tem muitas peculiaridades ali que é complexo, né, muito próximo do residencial no Brasil. Então, ele é muito, muito debatido, mas ele é muito, não é tão resiliente, principalmente nessas questões de taxa de juros mais de curto prazo, que isso acaba ali impactando o consumidor final, que é aquele que vai realmente comprar um terreno no loteamento, que vai comprar um apartamento, que vai ou uma residência, enfim. Então ele é muito, não é tão resiliente entre os outros segmentos, então tem muita coisa para acontecer ainda. A questão de multi-estratégia, o interessante dessa tese é que ele deixa de ser um simples FOF, né, e acaba ali abarcando outras possibilidades. Ele tem um mandato amplo. Só que essa amplitude ainda não está, como você falou, o mercado ainda não está tão, né, eu não diria evoluído, mas não está tão consolidado a ponto de ainda você conseguir trazer essas outras estratégias com um desempenho interessante. Renda urbana é o varejão, né, nos REITs americanos, né, seria mais ou menos nesse sentido, ou seja, todo comércio de rua tem um potencial para que entre dentro ali do portfólio do fundo. Tem muito para crescer ainda, sim, mas é interessantíssima a tese. É como você falou, é algo ali para concorrer e para trazer ali uma nova roupagem, né, dentro da parte de varejo. E o FOF, eu acho muito interessante, principalmente a parte do relatório gerencial para quem está iniciando. Acho que é uma excelente aula. Então, você tem ali um gestor profissional te contando, olha, estou investindo nesse segmento, naquele outro segmento, por isso, por aquilo, a macroeconomia está auxiliando nisso, não olha, está complicado naquilo. Então, realmente, eu digo que é uma aula muito interessante. E se você ainda não tem essa segurança, mas já está com a mentalidade, né, quando a gente volta lá falando em relação a finanças comportamentais, ele dá aquele primeiro impulso, aquele primeiro passo, né, para o investidor que está começando. Então, eu acho muito interessante. Perfeito. Você observar. Você trouxe um bom ponto, que é a educação, pessoal. Então, leiam relatórios gerenciais, essa questão do FOF de trazer um relatório gerencial mais completo, porque é uma visão do gestor olhando ali para quais segmentos ele acredita. Então, acho que é bacana. Então, todo o legal de fundos imobiliários é você ler relatório, é você estudar, você se identificar, não ficar aplicando por aplicar, porque aí sim você vai conseguir ter segurança para o futuro. E aí, que eu falei, o legal de fundo imobiliário é que cada um tem a sua premissa, né? Eu gosto mais de galpão, de shopping, acho que a renda urbana que vai estourar, desenvolvimento. Você tem várias oportunidades ali e você vai montar a sua carteira para você. Isso que é bacana. Você tem desde mais arrojado, então eu conheço alguns que são extremamente arrojados, que compram muito fundo de papel, que agora entraram em peso em Fiagro, por exemplo. Eu quero um retorno muito grande, por isso eu corro muito risco. Só que pode acontecer o que aconteceu com alguns fundos imobiliários que perdem perto de 50% do valor. Então tem que tomar muito cuidado. E aí, quando perde 50% do valor, o grande problema é que resbala em tudo. Então, um cara
por exemplo, mais conservador como eu, que está lá em tijolo, que está ali em shopping, em galpão, que tem ali alguns papéis ali high grade, beleza. Aí vem uma notícia dessa e fala, falei que o fundo imobiliário é arriscado, infelizmente, que acabam atrapalhando o setor. Então, por isso que eu gosto de quando a gente mostrar fundo imobiliário, a gente conseguir segmentar isso para as pessoas. Você investe em fundo imobiliário? Não, você investe em quê? Você investe em galpão, você investe em shopping, aonde você investe? Porque senão tudo vira fundo imobiliário e aí a pessoa fala, nossa, mas eu vi lá que o fundo imobiliário lá tal, aconteceu isso. Ferrou então. Acho que todos podem acontecer isso. Esse é o grande problema. Exatamente, é o famoso generalizar tudo, né? Achar que um deu um problema, os outros também vão ser do mesmo sentido. E não é assim, né? Cada gestor, cada caso, é caso e casa, né? Porque a asset, né, é a casa do gestor. Então tem tudo isso. Quando você fala em taxa, Fábio, é muito, não só a taxa de administração, gestão ou mesmo de performance, mas a taxa de distribuição quando você vai fazer uma emissão. Então tem todo um ecossistema que precisa ser melhorado justamente para trazer essa agilidade e essa possibilidade. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele só consegue elevar o seu patrimônio, ou seja, aumentar o patrimônio, e com isso adquirir mais imóveis, seja de fundo de tijolo ou mais papéis, se for um fundo de recebíveis, através de uma emissão ou uma alavancagem. Só que a alavancagem a gente viu que ela é um potencializador. Se ela for bem amarrada, bem feita, bem estruturada, ela vai dar um gap maravilhoso. Mas se ela não for, ela vai dar um baita de um prejuízo potencializado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, do mesmo jeito que ela dá um hype, ela dá um down ali tremendo. E com isso ali prejudicando todo o fundo e também a credibilidade não só da casa, mas acaba ali abalando um pouco o mercado. Então ela tem que ser muito bem estruturada. Mas são essas únicas alternativas possíveis de você aumentar um fundo imobiliário. Então, se você melhorar esse ecossistema em taxa de distribuição, ter mais casas que auxiliem nesse sentido, e não só as duas maiores que a gente sabe que existe, e que acaba ali monopolizando, quase que monopolizando o mercado, mas também essa questão das taxas de, como você falou, de administração, de gestão e de performance também, né? A performance está muito alinhada, de fato, mostrando ali a atividade do gestor, ou seja, ele ser extremamente ativo, para que aí sim ele consiga trazer ali um bom resultado não só para o fundo, mas para os cotistas, principalmente já que os fundos são deles, né? Perfeito, e é um mercado, como a gente trouxe, relativamente novo, e aí tem essas distorções. Quando a gente olha para banco, o banco cobrava 5%, 4% em fundo DI. E como que foi baixado isso? Foi as pessoas, investidores se mobilizando, influenciadores falando, e aí uma pressão fez eles baixarem. Então, não esperem que os gestores falem, a partir de hoje eu vou baixar a taxa. Esquece. Essa massa de novos cotistas chegando, entendendo o mercado e falando, opa, isso aí está muito alto, vamos baixar, está prejudicando a performance. Isso aqui faz com que vocês não tenham nenhum risco praticamente, o risco esteja com os cotistas. Vocês não estão dispostos a correr o risco junto. Estão ganhando muito em cada emissão. Vocês estão captando bi e estão ganhando uma porcentagem alta em relação a isso. Então, assim, não vai partir deles essa iniciativa. É uma iniciativa que vai partir dos influenciadores, das pessoas que trazem as opiniões aqui na internet, dos cotistas em si. É o que vai fazer a gente conseguir fazer esse mercado mais eficiente também para o especialista. Porque a gente tem fama, inclusive, quando você vê as pessoas que estão de fora, uma das famas dos fundos imobiliários os gestores ficam ganhando dinheiro a rodo. E um mercado onde gestores ganham dinheiro a rodo é um mercado fadado ao fracasso. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Um mercado onde você não precisa ser tão eficiente assim que você consegue ter o seu dinheiro, captar, tem que tomar muito cuidado. Por isso que virou uma máquina de todo mundo querer criar fundo imobiliário, que põe lá a taxa de gestão, pronto, compra imóvel, paga uma taxa de porcentagem, pronto, estou feliz. Não, isso tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa ser muito intolerante em relação a isso, porque senão eles podem, de fato, ferrar com a indústria.
Inclusive nós temos bastante fundo imobiliário, né? Quase 500 fundos imobiliários aí. E os REITs que são mais antigos, né? Os vovôs, os primos, os tios, eles são menores, né? Em termos de número, mas muito maior em termos de patrimônio. É isso, Então ainda tem muita coisa para crescer. As assets acharam um bom lugar para ganhar dinheiro de uma forma mais fácil, então tomar cuidado com isso. Exatamente. Agora me diga uma coisa, Fábio, você gostou, você que aí, né, como eu falei, você acompanhou essa evolução do mercado, você gostou desse movimento dos fundos agora saírem tanto da base 100 e irem para a base 10? O que você está achando dessa movimentação? Como eu acho que é um mercado que tem que trazer muita gente pro jogo, acho que é importante fazer trazer para a base 10. E por quê? Porque hoje os investidores estão escolhendo muitos fundos, para a gente os iniciantes estão escolhendo fundos por base 10. Então a gente pega, inclusive até conversando com o gestor do MXRF11, ele falou, acho que uma das teses que fez a gente ter mais de 1 milhão de cotistas foi ser um dos únicos base 10. Lá no início, começar a base 10, pessoas, opa, vou comprar aqui, opa, sobrou um dinheiro, vou colocar aqui. Então, as pessoas estavam escolhendo o fundo não por fundamento, mas sim pelo que elas conseguem entrar. E assim, a gente olha para o poder de compra do brasileiro, diminuiu de fato, ele não consegue ter ali um grande aporte para começar a iniciar. Então, ele não vai ter, muitas vezes, às vezes ele vai conseguir no final das contas juntar R$200. Ele vai comprar uma cota de um fundo. Uma cota e meia, depende, olha, R$100 por 2 cotas. Se a gente tem vários base 10, ele consegue já diversificar mais com esses R$200. Então ele consegue comprar 50 de um, 40 de outro, 50 de outro, e ele diversifica mais. Então, eu estou entrando muito em fundo imobiliário para trazer mais pessoas para começarem a investir e conseguirem guardar dinheiro. E eu acho que ser uma base de R$10 nos ajuda a fomentar muito isso. De falar, ó, com R$10, você não tem R$10 para começar a aplicar? Ah, tenho. Então faz o seguinte, pega aí, R$10. Aí você vai lá, abre com ele o aplicativo. A gente vê hoje, os bancos digitais facilitam muito mais do que os bancões, que tem que ir lá no banco de investimento, no home broker e tal. Você vai no Nubank, C6, Inter, você vai lá e compra na hora, pelo mesmo app, vai lá, compra na hora, R$10, R$15, você já compra uma cota e fala, você tem dinheiro para investir? Sim. E aí pronto. Então eu acho que a base 10, ele ajuda a gente democratizar mais o mercado, que eu acho que é o que a gente precisa. Ter muitas pessoas investindo, conhecendo fundos imobiliários, para a gente conseguir jogar uma pressão, como eu falei, mas jogar uma pressão mais forte nos gestores para serem mais eficientes. E como eu falei, quanto maior o patrimônio do fundo, ele pode diminuir a taxa dele, porque ele já vai ter um bom retorno. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu digo que é um potencializador da mentalidade criadora para o investidor, né? Ou seja, você, R$10, você já compra uma cota, já recebe ali 10 centavos, você compra outra cota com mais R$10, você já tem 20 centavos, 22 centavos, aí ele vai depender muito do resultado do fundo. Mas aquilo ali vai criando, opa, não vou gastar mais esses R$10, opa, já vou investir. Então, realmente, é um grande potencializador disso. Concordo com você. No começo, eu achava meio estranho, eu confesso. Mas hoje, olhando, né, quando a gente começa a observar cada vez mais as finanças comportamentais e a economia mesmo, como ela está acontecendo, para você trazer esses investidores, para você fazer com que eles se eduquem financeiramente, nada melhor do que essa base 10, como aconteceu com o fracionamento das ações, né? Perfeito isso, esse fracionamento é importante. É o que quando às vezes as pessoas vão investir no exterior, lá os preços são mais altos, eles conseguem comprar fração de uma cota, fração de ação. Então acho que isso é importante para a gente democratizar e para o investidor poder diversificar mesmo com um recurso menor. Exatamente, acho que esse é o intuito. O que você leva, então, na hora de investir? O que você considera importante ali na hora de investir, Fábio? Em fundo imobiliário ou em tudo? Em fundo imobiliário. Tá. Então, em fundo imobiliário, eu sempre tento olhar
um horizonte longo. Então, ó, qual fundo que eu gostaria de ter daqui 20 anos, igual eu trouxe aqui? Então, eu parto dessa premissa, porque aí eu tenho alguns cortes, seja de tamanho de mercado, o tamanho do fundo, seja ali como que está o PVP dele. Então, o PVP eu levo em consideração para fazer filtros, né, pensando em indicadores. Eu não vou entrar em um fundo de papel com PVP acima de 1,05, 1,04. Para mim é um negócio que não faz muito sentido. Então, para mim também, eu tento recortar. Já fundo de tijolo, eu levo um pouco menos em conta o PVP, mesmo assim, eu tenho que ter um filtro ali importante. Se está muito baixo, tem que desconfiar o que aconteceu com esse gestor. Se está muito alto, talvez não seja uma oportunidade de compra agora. Então, faço sempre monitoramento. Então, monitoro os fundos, vejo quais são as oportunidades. Eu jogo ali um Gordon, né? Então, pego ali todos os aluguéis a receber e trago valor presente para entender ali quanto que está barato ou está caro. É um dos indicadores que eu gosto de entender, até para ver o potencial do fundo, considerando os aluguéis futuros. O PVP, como eu falei, ele tem uma métrica, tamanho do mercado e liquidez. Para mim, pelo menos, tem que ter mais de R$1 milhão de liquidez por dia, senão não tem espaço ali para crescimento. E aí, isso vai me trazer 40 fundos, não vai passar muito disso. Então, de toda a indústria, é uns 40 fundos que eu olho apenas hoje para aplicar. Tá? Eu espero, tem teses boas que estão crescendo, eu espero a tese se consolidar, ela crescer, para aí sim eu entrar. Por isso eu perco boas oportunidades, porém meu foco investidor não é, meu foco de investimento não é isso, não é ficar caçando oportunidade atrás de oportunidade, assim montar uma carteira consolidada que vai me gerar um bom rendimento para o futuro, potencializando o que eu ganho já como empreendedor. Então acho que eu gosto de trazer muito isso, de não ficar correndo risco à toa, muito risco à toa. Concordo com você. É interessante, 40 para estar ali no radar. Já é um número interessante. Só 40. E agora, Fábio, qual é a tua expectativa para 2024? Né? De tudo que a gente comentou, de tudo que você já viu, né? Tudo que aconteceu no mercado. O que você qual é a sua expectativa? Cara, a gente não está aqui para adivinhar o que de fato vai acontecer. Nós não temos bola de cristal. Não ganhamos nem na faculdade e nem na certificação, né, Fábio? Verdade, Andréia. Vamos lá. Fundo imobiliário, como falei, você tem que olhar para o longo prazo, que é você comprar tijolo. Eu olho para o segmento e para quem, eu quero comprar agora para resgatar no final do ano. Eu não faria isso. Eu não faria. Por quê? A gente tem uma questão fiscal muito forte no Brasil por trás, muito forte, de gastos excessivos que estão acontecendo, de falta de cumprimento de meta, de mudar a meta durante o jogo, isso penaliza muito o que garante para a gente que não vai mudar a meta de novo? Então isso vai penalizar muito, seja para os juros caírem menos, porque a gente tem 2 pontos, ou os juros caem menos, ou os juros continuam caindo e caiam mais forte quando o Galípolo assumir o Banco Central, porém isso tem um efeito devastador para a economia, tá? Porque a gente depende muito dos Estados Unidos derrubando os juros, tá? Então esse é um ponto inicial para a gente começar a nossa conversa aqui, porque fato é que, seguindo o padrão normal, os juros não caiam tanto quanto a gente espera, então cai ali para 9,5%, não chega a 9%, por conta de espaço, e a gente olha para os juros futuro, já tem um aumento relevante, significante. Então, com juros mais altos, tende a não favorecer tanto o fundo de tijolo. Só que depende da sua mentalidade. Aí que é o ponto principal que eu quero colocar, Andréia. Para mim, é aí que entra a oportunidade. Porque as cagadas que vão ser feitas, que já estão sendo feitas, principalmente quando a gente fala da parte fiscal, vai fazer com que a gente tenha que ter um juros maior, porque quanto maior sua dívida, maior você tem que pagar os juros, porque é mais arriscado. Se o Brasil aumenta a dívida, os investidores vão querer uma taxa maior, porque o risco aumentou. Então, é uma coisa simples. E taxa alta não favorece fundo de tijolo. Eu gosto de fundo de tijolo.
Então provavelmente eu acho que no primeiro momento vai cair. E é aí que você precisa aproveitar. Então, minha dica é compre, tenha caixa e comece a comprar agora. Agora, se você tem uma mentalidade que vou comprar agora para rentabilizar já, crescer, eu não focaria nisso, não. Eu não focaria. Porque uma parte ali desses juros caindo já foi precificado, deve cair um pouco mais de juros e pode ser que com isso o preço continue subindo, porém não fique contando com isso. Não aplique contando que o preço vai subir a qualquer momento. Aplique em, eu quero comprar o máximo de cotas para o meu futuro, porque o tijolo está lá atrás. Daqui 2, 3 anos muda o governo, aí depois muda de novo, mas o tijolo está lá e você é dono do tijolo. A parte cíclica da economia é para falar, agora é hora de comprar barato, agora é de comprar caro, agora é de comprar barato, comprar caro. A maioria das pessoas compra quando está caro. Então, se começar a cair os fundos imobiliários de tijolo, aproveite para você conseguir comprar mais cota. É o jogo do que a gente fala, André, de fundos de banco imobiliário. Quem vai ganhar o jogo no final? Quem tiver mais propriedade. É isso. Quem tiver mais propriedade no final, que vai ter mais cotas no final, ganha o jogo. Você pode chegar na sua aposentadoria com muitas cotas. Só que se o mercado subir e crescer muito, te impossibilita de comprar muitas cotas. Então aí você está feliz, nossa, subiu. Pô, tem pouca cota. Porque não é o jogo que você está jogando agora. Você está jogando o jogo, eu falo principalmente, André, quem está no jogo da acumulação. Compre cota, reinvista os aluguéis e aproveite. Caíram as cotas, pô, tem o fundo imobiliário ali tem um valor patrimonial por trás. Tem um valor contábil ali que é uma mensuração. É claro que tem distorções, mas é uma mensuração de quanto vale aquele imóvel. Tá ali, tá nítido ali. Então, se cair muito, você fala, pô, o que acontece? Igual o brinco, né, André? Você tem ali um prédio em Copacabana, tem 10 andares ali, e cada andar custa R$1 milhão o prédio, 5 milhões de reais cada andar, para você comprar. Aí tem uma oportunidade, porque veio uma crise econômica, uma das pessoas que é dona de um desses imóveis, ela precisa do dinheiro. O que ela vai fazer? Eu preciso me livrar rápido. Ela vai lá e vende por 4 milhões. Você já dá um desconto de 1 milhão. Você vai ficar triste? Olha só, caiu de 5 para 4, caiu R$1 milhão. Caiu ali 25%. Vou ficar triste? Para quem tem a mentalidade normal, vai falar, vou ficar, porque imagina, você aplica no fundo, cai 25%. Porém, você vai comprar um negócio com 25% do valor abaixo, do valor patrimonial abaixo. Ou seja, uma baita de oportunidade. Você tem que ficar feliz que conseguiu comprar um imóvel de 4 milhões em um lugar onde os imóveis estão avaliados em 5 milhões. É isso que acontece quando os fundos caem. É a oportunidade que aconteceu na pandemia. Então, eu sou um cara assim que, se começar a cair, eu até fico feliz, de verdade, até fico feliz, porque meu jogo é daqui 10, 20, 30 anos. E se cair, eu vou comprar mais cotas de bons tijolos, de bons shoppings, de bons galpões. Você precisa ter essa mentalidade. Se você não tiver essa mentalidade, você vai sofrer com o fundo imobiliário. Vai sofrer, porque você vai ficar ali, não, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, não, agora tá caindo, por que não sobe isso? Aí vai para cripto, lá você sobe 10, ganha 10, que é esse jogo. Fundo imobiliário o seu jogo é o máximo de cotas para o futuro. Esse tem que ser o seu jogo, o máximo de cotas de bons fundos para o futuro. Jogando esse jogo, você vai pouco se importar se vai cair, se vai subir, você vai estar só comprando as suas cotas. Eu acho que essa mentalidade, André, se as pessoas tiverem, vai ser muito mais tranquilo o setor de fundo imobiliário. Exatamente. Fábio, super bate-papo, gostaria demais de agradecer essa conversa contigo. Eu gostaria que então que você deixasse as suas considerações finais e as mídias sociais. Aí é o momento marketing, Fábio. Show de bola, André. Primeiro, te agradecer pelo espaço, pela conversa. Já deixo aberto aqui, eu já te convidei, agora te convido aqui gravado também para você participar do nosso consultório de investimentos. Vem aqui para São Paulo para a gente fazer uma gravação bem bacana, falar da sua visão também, muito mais forte de fundos imobiliários. Você que também conversa com muita gente do meio, sabe muita coisa que está acontecendo, então acho que vai ser um bate-papo muito legal. As minhas redes, pessoal, tem o Instagram, que é Fábio Lousada _ e tem o meu canal no YouTube, que é Fábio Lousada. Você escreve lá, você vai ter ali acesso
aos meus vídeos. Então, eu tenho desde os podcasts, onde eu faço com pessoas de todo o mercado, mas também faço com gestores de fundos imobiliários, então trago bastante eles para conversarmos. Tem ali vídeos que eu faço aplicações, investimentos com a minha visão sobre fundos imobiliários e até em outros ativos também. Então fiquem à vontade. E o seguinte, vou reforçar aqui a mensagem. Não, reinvista 100% os seus aluguéis. Se você está numa fase de acumulação, para de ficar achando que é uma renda passiva, porque no final isso aí vai acabar com o seu futuro. Recebeu a renda, reaplica para o seu futuro. O seu futuro vai te agradecer demais. Exatamente, ótima mensagem, concordo com você. E convite super aceito, só marcar aí que a gente vai bater esse papo aí, falar bastante sobre o mercado e fundos imobiliários. Mais uma vez, Fábio, obrigada. E pessoal, até o próximo episódio aí do podcast Café com Fih. Tchau, 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 Fábio. Tchau, tchau, André. Tchau, tchau, pessoal.